Amém? Vamos ler? Diz assim, João capítulo de número 7, no verso 1. Essas coisas, passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima, e dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram: Deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Perceba uma coisa. No versículo 3, os irmãos de Jesus, eles falam o seguinte: dirigiram-se, pois, a eles os seus irmãos e lhe disseram. Agora, os seus irmãos dizendo: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos, ele não se inclui. Como se ele estivesse dizendo: nós somos teus irmãos, mas não somos teus discípulos. Versículo 5, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele, disse, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. João capítulo de número 7 nos traz uma lição muito preciosa. Ali está nos falando a respeito de tempo. Jesus, ele falando com os seus discípulos, lembre-se sempre de algo. Falando com seus irmãos, e os seus irmãos, nessa simples passagem, onde eles dizem assim no versículo 3, vai até os teus discípulos para que eles vejam e creiam. Eles não se incluem, ou seja, nós somos teus irmãos, mas não somos teus discípulos. Nós estamos sendo treinados a sermos, a andarmos, a nos movermos, a sermos testemunhas, como os teus discípulos estão, mas por uma opção deles. O interessante é que algo acontece na vida de um deles. Quando você vai para a epístola de Tiago, o Tiago ali, ele é o irmão de Jesus, e ele estava aqui no meio. O Tiago ali não é o Tiago irmão de João, porque o Tiago irmão de João, ele foi decapitado por Herodes. Então aquela carta do livro de Tiago, na Bíblia, no Novo Testamento, ela é do irmão de Jesus. Então algo aconteceu que ele se deparou e reconheceu: eu preciso ser discípulo do meu irmão. Não porque é meu irmão de sangue, mas porque é o Cordeiro Santo de Deus, amém? Então alguma coisa aconteceu que mexeu com o Tiago e levou ele, e acredito também que os seus irmãos foram transformados, libertos, restaurados, e também começaram a caminhar sobre a terra como discípulo de Cristo Jesus. O assunto nesse diálogo dos seus irmãos com Jesus, é interessante que eles começam a dizer: vai, tu que está praticando tantas coisas, vai e demonstra isso para que todos conheçam, reconheçam que o que fazes precisa ser manifesto, isso não pode estar oculto, já que fazes essas coisas. E aí diz, eles falaram isso porque não criam em Jesus. Aí Jesus começa a dizer o quê? Para vocês, todo tempo é tempo, ou para vocês todo tempo é oportuno, é correto. Então Jesus está fazendo uma assimilação, Jesus está fazendo uma associação para eles de que, quando ele diz o meu tempo ainda não é chegado, Jesus está dizendo que os nossos tempos, os tempos do homem, os tempos terrenos, eles são perigosos, porque eles podem nos levar e podem nos apresentar aquilo que está distante do tempo de Deus. Quando a Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para todo propósito debaixo do céu, se atente, que a Bíblia está nos ensinando um segredo. Existem tempos para a minha vida e para a sua que estão desalinhados da vontade de Deus.
E existe propósito de Cristo para a nossa vida que estão desalinhados do nosso tempo. Quantas das vezes o Senhor tem nos chamado para vivermos algo, mas nós não nos posicionamos para andar, para avançar, para viver? Ou seja, estamos desalinhados do propósito de Deus. Por quê? Se nós nos alinharmos com o tempo de Deus, então nós sabemos a hora que temos que nos mover e a hora que temos que parar. Nós sabemos a hora que temos que dar um passo e a hora que nós temos que permanecer estagnados, sem andar, sem fazer nada. Por quê? Porque nós precisamos buscar alinhamento com o tempo de Cristo Jesus. Isso é tão importante que você vai ver as prioridades e o senso de propósito de Cristo sobre a terra, como ele era alinhado com a vontade de Deus. Todas as decisões de Cristo, todas as pessoas que foram evangelizadas, as cidades, tudo estava alinhado com um propósito. Jesus não saía de um lugar para o outro por acaso, Jesus não se movia por acaso, Jesus não orava por acaso, Jesus tinha um senso de propósito sobre até a oração de Cristo Jesus, ela estava alinhada com o propósito. Para escolher os 12 discípulos, o Senhor, a Bíblia diz, que passou uma madrugada, uma noite inteira em oração, e depois chamou os seus discípulos e escolheu 12. Então a vida de oração de Cristo Jesus estava alinhada com o senso de propósito dele sobre a terra. E o que nós fazemos? Nós temos busca, nós temos prioridades que muitas das vezes elas estão distantes da prioridade de Cristo para a nossa vida, da vontade de Cristo para a nossa vida. Aqui está o resultado, queridos, porque muitas pessoas, elas fracassam na sua caminhada no ministério. Elas estão fora de tempo, suas decisões estão fora de tempo, a sua forma de andar, a sua forma de agir, seus posicionamentos no Espírito, sua forma de falar está totalmente contrária à vontade de Cristo, o tempo de Jesus. Então, se o Senhor tem um tempo onde Ele diz aos seus discípulos, o vosso tempo, todo o tempo é tempo, mas o meu ainda não chegou, Ele está dizendo, nós precisamos nos alinhar. Por que o Senhor não iria subir naquele momento com eles? Porque esse era o tempo deles. Era o momento em que eles encontraram como solução para que eles pudessem ir a essa festa com as intenções erradas. Quais eram as intenções dos irmãos de Jesus? Se deseja ser reconhecido pelos milagres que realiza, obrigado Jesus, se deseja ser reconhecido pelos milagres que realiza, então sobe e demonstra isso. A festa é o melhor lugar. Você vai ter milhares de pessoas, você vai ter pessoas reunidas. Lá você poderá ser exaltado, glorificado, apresentar suas obras e todos crerão em você. Esse era o tempo de quem? Dos homens. Era assim a visão deles. Era assim a vontade deles. Era que no tempo deles as coisas acontecessem. Só que Jesus veio justamente para mostrar a eles, não, ainda não chegou o meu tempo. Eu não estou me movendo como vocês estão se movendo. O meu tempo precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Isso é tão real, que depois a Bíblia diz, depois que seus irmãos subiram, subiu também Jesus. É como se o Senhor tivesse que ir à festa. Ele foi na festa, ele foi na festa dos tabernáculos, mas ele não foi com seus irmãos, por quê? Porque o tempo de Cristo não é o nosso. O tempo da eternidade não está relacionado ao tempo carnal. E os homens, eles tomam decisões, eles se movem, eles andam, eles fazem coisas fora de tempo, fora do propósito, para autoexaltação. Eles andam, eles caminham, eles se movem, eles fazem tantas coisas, muitas das vezes totalmente contrárias à vontade de Deus. E quais as consequências disso? Você vai ver uma geração carnal, pessoas que não buscam, pessoas que não oram, pessoas que não se santificam, homens e mulheres que exaltam o altar, não exaltam a Deus, buscam o altar, não buscam ao Senhor, homens e mulheres que estão satisfeitos com as suas vidas, que na maioria das vezes é uma mentira para elas mesmas, elas não conseguem acreditar nelas mesmas, elas olham para as suas vidas e não conseguem ver verdade daquilo que elas mesmas estão falando. Por isso que você vai ver uma geração que não tem posicionamento de fé, uma geração que não crê naquilo que ela mesma vive. Você vai ver um homem que ele crê no propósito de Deus para a vida dele, você vê que ele sempre olha além. Ele olha para uma cidade deserta e diz, daqui pode se levantar um grande exército, almas, vidas, transformação. Aqui é o grande milagre de Deus para essa cidade. Nós chegamos e o Senhor fará algo grande nesse lugar. Amém ou não amém? Mas você vai ver pessoas que não creem no propósito da vida delas. Elas chegam num lugar que está totalmente destruída, um vale de ossos secos, elas olham e dizem, não, aqui é o pior lugar do mundo. O lugar que eu estou é um lugar onde não existe solução, não existe cura, não existe milagre. Ou seja, ela não crê no próprio propósito. Ela não crê.
Ela não crê na própria vida ministerial dela. Isso serve para todos nós. Se você não crê naquilo que você lê na palavra, ou naquilo que você tem buscado em Deus, é porque essa verdade ainda não está dentro de você. Ela pode estar na tua mente. Ela pode estar diante dos teus olhos, mas ela não está inserida dentro de você, porque você não crê. Queridos, o homem, ele é conhecido, não é pelo conhecimento que ele tem, é pela rendição que ele tem aos pés do Senhor, é pela pureza de espírito que existe nele. O homem de caráter, o homem de Cristo, o homem cheio do Espírito, o homem fervoroso, cheio do fogo do Espírito, ele tem o caráter dele transformado e ele tem uma vida que ele sempre olha para qualquer circunstância como uma oportunidade de que aquilo que ele crê seja implantado sobre aquele lugar, sobre aquela vida, sobre aquela casa, sobre aquela família, sobre o país, sobre a nação onde ela estiver. Então, uma forma de você identificar se você está fora de tempo é se as suas decisões, elas estão totalmente gerando elas são infrutíferas. Suas decisões são infrutíferas. Você não consegue produzir nada, você não crê nem no que você fala, você não crê nas suas decisões, você não crê que vai orar por alguém, a pessoa vai ser curada, você não crê que Deus vai te sustentar no dia mal, você não... Nada disso. Significa que você está totalmente fora do tempo de Deus. Uma pessoa alinhada com o tempo. Diga bem alto, uma pessoa alinhada com o tempo de Deus. A criação tem que servir o propósito dela, os anjos servem, a natureza serve, as riquezas servem, tudo serve no propósito dela. Tudo. Tudo vai estar totalmente alinhado a servir o propósito de Deus na sua vida. Ouça, o tempo, ele é tão importante, que quando nós entendemos que se eu estou alinhado com o tempo de Deus para a minha vida, os anjos também estarão alinhados para servirem nesse tempo. Tem pessoas, isso aqui é tão sério que você olha para a vida delas e você vê um favor de Deus tão grande, você fica impressionado, tudo que ela toca, transforma. A cidade que ela chega é transformada. O lugar onde ela pisa seus pés, ela toma por herança. Você vê que o lugar e as pessoas a qual ela vai se conectando vão sendo transformadas. Homens que não gostavam de orar, passam a orar. Homens que viviam uma vida de iniquidade, passam a abrir mão da iniquidade, começam a viver uma vida de justiça. Pessoas que viviam totalmente atormentadas, agora são livres, começam a serem posicionadas. Olha para Jesus. Alinharam com o tempo de Deus, tudo que você vê, onde Jesus chegava, a cidade onde ele chegava diante da prostituta, todos queriam apedrejá-la. Está lá Jesus olhando para ela e dizendo: cadê os teus opositores ou os teus acusadores? Aí Jesus olha para ele e diz: se alguém de vocês não tem pecado, que atire sobre ela. Todos aqueles homens foram largando suas pedras das suas mãos e foram sendo convencidos de que eles estavam diante de um homem, diante do Deus, diante do Cordeiro Santo, que agora estava os levando também para reconhecerem a vida que eles estavam levando. Você entende o quanto que o propósito de Deus para a nossa vida precisa estar alinhado com o tempo? Então os anjos, eles servem ordens que estão alinhadas com o tempo. Os anjos, eles servem ordens alinhadas com o tempo. Os céus se movimentam com homens que estão alinhados com o tempo. A natureza, a criação, tudo vai se posicionar para dar frutos alinhados ao seu tempo. Tudo precisa estar funcionando desse jeito. O que nós fazemos? Nós andamos, nos movimentamos e não nos importamos se estamos alinhados com o tempo de Deus. Isso é tão perigoso. Então Jesus deixa seus irmãos subirem para a festa, no tempo deles. É o tempo dos homens, é o tempo da carne, é o tempo das vontades, é o tempo de pessoas que andam e elas estão acostumadas a tentarem dar errado, elas tentam de novo, dar errado, elas tentam de novo. Agora tem um detalhe. Todo homem desalinhado do propósito da vontade de Deus, do tempo de Deus, as características da vida delas são o quê? São perceptíveis. Você vê. Elas não têm sucesso em nada, elas não crescem, elas não servem, elas não se desenvolvem, a vida delas todo o tempo é a mesma. Os mesmos problemas. Eu vou falar um negócio aqui para você, quem quer ouvir? Todas as pessoas que eu já conheci na minha vida, que sempre foram rebeldes,
que sempre tiveram problema com desonra, que nunca se submeteram a ninguém, são as pessoas que também nunca saem das mesmas dificuldades e dores. Guarde isso. Quando você ouvir alguém, que você olhe para a vida dessa pessoa e veja que parece que ela vive num ciclo vicioso, nada muda. As coisas se repetem todo tempo a mesma enfermidade, todo tempo o mesmo problema, todo tempo a mesma dificuldade, todo tempo a vida financeira destruída, todo tempo, todas as vezes que você vê alguém dentro de uma circunstância como essa, se atente. Talvez essa pessoa, ela vive uma vida de desonra, de rebeldia, uma vida de injustiça, uma vida distante de Deus, e o resultado e as consequências são perceptíveis. Agora, todas as vezes que você vê uma pessoa que ela busca o Senhor, ela busca se alinhar com o tempo de Deus, ela busca entender o propósito de Deus para a terra, o propósito de Deus para a vida dela, o propósito de Deus no ministério dela, no chamado dela, ela persegue a justiça, ela persegue ao Senhor, ela persegue viver a vontade de Deus. É só você olhar os frutos que essa pessoa gera sobre a terra. E não é só para ela, não. Vou falar outra coisa aqui para você muito sério. Tem muitos filhos hoje que eles estão vivendo debaixo da consequência das maldições que seus pais tomaram para si. Elas não estão simplesmente vivendo uma vida onde a maldição do pai está sobre ela, não é isso. Mas o que elas estão vivendo é as consequências de uma maldição que foi permitida entrar. A casa toda bagunçada, a pessoa sempre viveu uma vida totalmente longe do Senhor, distante de Deus, e os seus filhos tomaram isso como referência. Tomaram isso como exemplo, e hoje você vai ver que os filhos caminham da mesma forma que os pais caminharam. A referência que eles têm qual é? Os meus pais também eram assim. Vou dar um conselho a você. A única coisa que é na sua casa você tem que cuidar para que não tenha nela é os seus filhos ouvirem você falar mal de ninguém. Nem do seu patrão, nem da sua empresa, nem do seu pastor, nem da sua igreja, nem de lugar e pessoa alguma sobre a terra. Porque eles criam sobre a mente deles a construção do que é mal pelo que eles ouvem de você, de mim. Então nós temos que olhar sempre e entender que tudo que sai dos nossos lábios precisa se alinhar com o tempo de Deus. Tudo que nós falamos tem que se alinhar com o tempo de Deus. Tudo que profetizamos tem que se alinhar com o tempo de Deus. Por que tem muita profecia que está perdida no mundo espiritual? Porque ela foi profetizada fora de tempo. Não era para agora, não era para aquele tempo, não era para ser liberada ali. Mas alguém recebeu de Deus e achou, eu preciso profetizar, eu preciso liberar isso, e liberou aquilo fora de tempo. Me lembro? Estava com a pastora Gil em evento, eu tive uma visão com uma pessoa, e uma pessoa bem conhecida. Eu tive uma visão com ela, esperei terminar todo o evento para aquele dia. Quando terminou o evento, eu ainda não tinha certeza. Senhor, o Senhor me deu uma visão, mas talvez não seja nem para compartilhar. Terminou o evento, nós saímos, eu fui ao banheiro, e no banheiro, o Senhor me lembrou da visão. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor me mostrou o que me mostrou para que essa pessoa receba hoje ainda, quando eu saí do banheiro, gente, uma igreja gigante, um lugar gigante, tinha que ser muito Deus para acontecer. Falei, quando eu saí do banheiro, banheiro masculino, quando eu sair do banheiro, essa pessoa estará exatamente vindo na direção. Então o banheiro era aqui, e aqui era o corredor onde as pessoas vinham de lá da área da igreja para passar em frente ao banheiro, masculino aqui, feminino lá, para poder chegar na saída da igreja lá. Queridos, quando eu saí do banheiro, que eu vim da parte lá de dentro do banheiro, que eu cheguei aqui no hall, na entrada dele, que eu coloquei os pés, vinha ela, esposo dela, e vinha um pessoal junto com ela. Quando eu vi ela, eu coloquei a mão no braço dela, o Senhor falou comigo. E aí contei para ela toda a visão e mostrei. Ou seja, o propósito de Deus era que aquilo fosse liberado naquela hora. Alcançasse ela naquela hora, naquele exato momento. Eu poderia ter mandado uma mensagem depois, procurado, mandado uma mensagem para falar. Então, nós precisamos buscar na nossa vida, nos alinhar com o tempo de Deus. Se você anda fora do tempo, você está totalmente perdendo a oportunidade de estar alinhado com o propósito, com a visão de Deus, com a vontade de Deus, com aquilo que Ele tem para a sua vida. E não tem como negociar.
O tempo de Deus é diferente do nosso. Por quê? Porque o tempo, o propósito e aquilo que Deus tem para a nossa vida, se nós não nos alinharmos, nós vamos viver a vida que muitas pessoas têm. Interessante, sabe o que é? É que tem muitas pessoas que elas estão vivendo distante do Senhor e estão atribuindo isso a Deus. Elas estão fora de Deus, fora da vontade de Deus, fora do tempo de Deus. E as coisas dando errado, o que é que elas estão dizendo? É para a glória de Deus. Deus está me punindo. Deus está me castigando, Deus está me levando a viver uma vida assim, é porque é da vontade de Deus e é para a glória de Deus. Não, às vezes é fruto de desobediência, é fruto de andar fora de tempo, é fruto de não buscar se alinhar. Senhor, qual a tua vontade, qual o teu tempo para agora? Se o Senhor me direcionar para avançar, esse é o teu tempo, eu me moverei. Tenha certeza de uma coisa, para toda posição alinhada com o tempo de Deus, existem guerras na minha e na sua vida. Demônios, principados, potestades vão se levantar, tronos da maldade, espíritos territoriais, todos vão se posicionar para destruir a sua vida. Você vai avançar, você vai andar numa direção correta, e é quando mais você vai viver guerras. Só que tem uma verdade, um detalhe nisso. Você estará tão fortalecido para guerrear contra esses principados, essas guerras, que a partir de agora, nada conseguirá parar você. Quando você vê homens caírem, mulheres sendo destruídas e caírem, é porque estão totalmente desalinhadas. Deus disse, faça dessa forma, ela fez de outra. Vá nessa direção, ela está andando em outra direção. Deus deu um direcionamento, uma ordem, essa pessoa está fazendo de outro jeito, ou seja, ela está fora do tempo de Deus. Então o tempo dos homens é um, o tempo de Deus é outro. O tempo dos homens aponta para os seus próprios benefícios de carne, e o tempo de Deus aponta para o reino dos céus. Então, se você busca muito por você, carne, humano, vontade humana, vontade carnal, vontade da natureza pecaminosa, se você está alinhado com o tempo de Cristo, seus pensamentos, suas vontades, suas lágrimas, seus desejos, os seus alinhamentos serão constantes com a vontade de Cristo. Você sempre busca aquilo que agrada o Senhor, você busca fazer aquilo que está segundo a vontade dEle, você se move por isso, você anda por isso, você deseja isso, isso começa a consumir você, passa a ser maior do que a sua própria vontade, e você tem uma certeza, alguém me sustenta. Amém ou não amém? Alguém me sustenta. Você sabe que Ele está fortalecendo e sustentando você no dia mau e no dia bom. Você sabe. Por quê? Porque você não saiu por aí por conta própria. Quantos homens, quantas mulheres caíram, se perderam, e elas culpam Deus, elas culpam a igreja, elas culpam a religião, elas culpam todo mundo. Elas não entendem. Se eu decido andar por conta própria, eu tenho que me responsabilizar pela minha vida. Se o Senhor me conduz porque estou alinhado na vontade dEle, o Senhor se responsabiliza pela minha e pela sua vida. Amém? Não existe um homem, nem uma mulher, alinhado com a vontade de Deus, que Deus não sustente esse homem e essa mulher. Não existe. Agora, não espere que Deus venha sustentar você, cuidar de você, livrar você do mal, se você está totalmente desalinhado, vivendo sua vontade, seus desejos. A misericórdia dele é tão grande que muitas pessoas ainda o Senhor tem guardado. Só não morreram ainda por causa da misericórdia do Senhor. Porque estão totalmente fora. Pessoas que você olha estão totalmente desalinhadas. Pessoas que você vai olhar, elas estão andando tão longe, tão distante da vontade de Deus, tão distante da vontade de Deus, que as consequências e os frutos gerados através da vida dessa pessoa é tão perceptível. Tão perceptível. Você olha para a pessoa e você vê que nela, ela está fora do tempo de Deus. Ela não consegue ser honrada, a vida dela não muda, as coisas não acontecem, os anjos não trabalham ao favor dela. A vida dela é uma gangorra de ciclos espirituais que ficam se repetindo, todos os anos as mesmas coisas. A vida dela não dá um passo diferente no mundo espiritual, nem sobre a terra, não existe testemunho. As enfermidades procuram essa pessoa, quando que a Bíblia fala o contrário. Os inimigos vão adiante dessa pessoa, buscam ela, procuram ela. Todo o tempo ela vivendo as mesmas coisas. Por quê? Porque ela está totalmente distante do tempo de Deus. Você quer perseguir alguém? Persiga os pés de Cristo. Procure, persiga se alinhar com o tempo de Cristo. Procure buscar até que você encontre e está alinhado. A partir de agora, eu vou me mover porque Ele está se movendo. Esse é o tempo de Deus. E qual o tempo de Deus para nossas vidas até hoje? Agora, qual o tempo de Deus para a sua vida? Você tem que entender e passar a reconhecer de hoje em diante
Que se você está totalmente desalinhado com o tempo de Deus, você vai tomar decisões na sua vida que ou vão gerar amanhã, ou geraram, ou estão gerando agora consequências que muitas das vezes são irreparáveis. Quantas pessoas casaram fora de tempo? Quantas pessoas saíram de casa fora de tempo? E quantas pessoas não saíram de casa quando deveriam sair? Quantas pessoas que elas tinham que tomar uma decisão e elas não tomaram no momento que deveriam tomar? Tomaram quando não era mais tempo. Quantas pessoas que o Senhor não chamou para o ministério e mesmo assim elas saíram? O ministério. Tem gente iludida. Oh, eu tenho ministério, Deus me usa. Quem disse? Deus está te chamando para o ministério. Deus está chamando você para ficar com Ele. Para você se render aos pés dEle. Para você ter seu caráter transformado, sua vida, para você ter uma vida santa diante do Senhor. Quantas pessoas estão por aí pregando, você olha para elas e sabe, Deus não está nisso. Elas usam dos dons, elas usam da autoridade sobre a terra, mas elas não têm intimidade com o Senhor. Deus não chamou ela para viver aquilo naquele tempo, elas estão totalmente desalinhadas. Não é o tempo de Deus para a vida delas ainda. Era para elas aguardar mais. Deus ia estruturar elas, treiná-las. Deus iria levá-las e conduzi-las à casa do oleiro para que elas fossem restauradas, o espírito delas fosse restaurado, para daí Deus enviá-las para o propósito. É muitas pessoas, pelo amor de Deus. São muitas pessoas. Quando você vê João chega diante de Jesus e diz assim: mestre, existe um homem expulsando o demônio em teu nome. Nós ordenamos que ele parasse. Jesus disse: não, pode deixar. Não existe ninguém que esteja em meu nome, curando enfermo, libertando, que depois diga: deixa ele. Ele não anda comigo. Ele não foi chamado por mim. Mas ele está fazendo algo, deixa ele. Só que eu não quero uma vida assim. E te aconselho a também não querer. Você viveu uma vida onde você está fazendo para Deus, é para Deus, você está cuidando, está fazendo, é para Deus, mas Deus não chamou você. Não naquele tempo. Não naquele tempo. Porque as pessoas não param para entender que, às vezes, não é que Deus não queira você no ministério. É que Ele não quer agora no ministério. Agora Ele quer que você cuide da sua família. Agora Ele quer que você cuide do seu caráter. Agora Ele quer que você cuide da sua vida. Agora que Ele quer que você seja liberto dos demônios que estão lá dentro. Agora Ele quer que você quebre toda arrogância, toda prepotência, todo ego, todo orgulho maligno. Tudo isso Ele quer quebrar primeiro para que depois Ele venha olhar para você e dizer: agora você está sendo estruturado para suportar a caminhada no ministério, que não é fácil. O que os homens fazem? Eles são usados para curar uma dor de cabeça, e aí eles já saem pelo mundo. Meu Deus, o Senhor me chamou agora. Não. Gente, eu luto dia e noite para mim não me desalinhar do tempo de Deus. Eu digo a você, essas coisas que têm corrompido a humanidade, eu luto para que elas não tenham o poder de corromper o meu espírito e o meu coração. Eu não me encanto com multidões, congressos, eventos, eu não me encanto com propostas, eu não me encanto com nada disso. Meu único desejo é estar aos pés de Cristo, é estar buscando Ele. Eu amo estar com o Senhor durante as madrugadas, eu amo estar com o Senhor ali, buscando, sendo estruturado, aprendendo, sendo forjado, sendo curado, sendo liberto, eu amo isso, eu amo esse lugar. Tem uma frase que eu repito sempre: se eu tivesse que escolher, eu não pastorearia. Eu simplesmente serviria os meus pastores, simplesmente. Ficaria servindo eles, sentado no banco, os ouvindo, admirando a palavra, a pregação sair dos seus lábios, as curas e os milagres, serviria eles. E talvez por isso que o Senhor nos colocou para pastorear. Porque isso nunca foi o nosso foco, sempre foi buscar servir, buscar o Senhor estar com Ele. Tem outras pessoas que não, que elas querem tanto isso, elas querem estar em destaque, elas querem que elas sejam reconhecidas, elas querem estar sendo observadas pelas pessoas, elas querem construir grandes impérios, isso é coisa de uma pessoa desalinhada do tempo de Deus. Então, queridos, há decisões na nossa vida que ela vai gerar consequências irreparáveis para a nossa vida. Irreparáveis. Pessoas que morreram, pessoas que estão morrendo, pessoas que estão presas espiritualmente, pessoas que estão nos últimos dias das suas vidas por causa de uma decisão fora de tempo. Uma. Não precisou duas, uma decisão. O diabo ele é tão estrategista que ele leva as pessoas a tomarem uma decisão para destruir toda a história delas. Toda.
Ela está caminhando muito bem, ela está avançando, ela está andando, ela está se movendo. O diabo vem, gera uma semente que contamina o coração dela e leva ela para distante de tudo aquilo que ela tem conquistado e recebido de Deus. Nós temos 2 exemplos na Bíblia, temos muitos exemplos na Bíblia, mas eu vou dar 2 exemplos do Novo Testamento com Jesus. O primeiro deles, Judas. Eu vou dar 3. O primeiro deles, Judas. Você vê que o Senhor disse que quando Satanás entra no coração de Judas, ele vai e ele traz Jesus por 30 moedas de prata. Se arrepende amargamente, lança as moedas no templo, mas ele tira a própria vida. Tudo que ele recebeu, porque se você olhar para Judas, ele fez parte de toda a trajetória de treinamento de discípulos. Ele estava na missão dos 70, ele estava em todo o período dos 3 anos, ele estava lá vivendo tudo. Judas estava lá, Judas estava vendo milagres, sinais, prodígios, estava no monte das bem-aventuranças, onde Jesus ministrou as bem-aventuranças, estava na primeira multiplicação dos pães, na pesca maravilhosa, na segunda multiplicação dos pães, ele estava na libertação do gadareno, ele estava, quando a mulher do fluxo de sangue foi curada, ele estava cuidando daquela multidão, pelo menos deveria estar cuidando, quando a filha de Jairo ressuscitou, Lázaro ressuscitou. Então ele viu tudo isso, Judas viu. Mas bastou uma semente do diabo para alcançar Judas. Ele se perdeu. O segundo exemplo está em Pedro. Pedro, para negar Jesus, foi necessária uma semente do diabo no coração de Pedro. Pedro nega o Senhor, se arrepende, mas ele não toma o mesmo caminho de Judas de tirar a própria vida. Ele se arrepende e é restaurado pelo Senhor. Por quê? Porque ele se arrependeu, mas não tirou a própria vida. Porque se você for olhar, ambos tomaram decisões condenadas, que podiam ser condenadas. Um nega e o outro trai. Ambos. Um negou Jesus, eu não conheço. A Bíblia diz que ele começou a se maldizer, dizendo, eu não conheço tal pessoa. Tem noção? Há um outro na Bíblia, que é um casal, que é Ananias e Safira. A Bíblia diz que, Pedro diz assim, Ananias, por que permitiste com que o diabo enchestes o teu coração, para que mentistes ao Espírito Santo? Uma semente de Satanás levou Ananias para distante do propósito. Levou Safira para distante do propósito. Uma semente. Você entende? Então, nós precisamos estar tão alinhados com o Senhor, entendendo qual o tempo de Deus para a minha vida hoje. O tempo de Deus é que agora eu venha me mergulhar no Senhor, buscar o Senhor. Senhor, liberta-me, cura-me, restaura-me, transforma a minha vida. Senhor, eu preciso ser restaurado. É esse o tempo? Esse é o tempo que eu vou viver agora. Agora, o tempo o Senhor está me chamando para que eu possa estar vivendo o propósito dele, que chegou a hora, porque agora eu tenho estrutura, eu não vou ser contaminado pelo ego, não vou ser contaminado pelo orgulho, pela rebelião. Esse é o tempo de Deus, então eu vou me mover nesse tempo. O que as pessoas estão fazendo? Elas estão totalmente desalinhadas do tempo de Deus. Deus está se movendo para a direita, elas estão se movendo para a esquerda. Deus está se movendo para o oeste, elas estão indo para o centro. Então, elas estão totalmente desalinhadas do tempo de Deus, porque para elas não interessa o tempo de Deus. E por que não interessa? Porque o tempo dos homens, ele é diferente. O tempo dos homens traz resultado mais rápido. O tempo dos homens exalta o nosso ego mais rápido. O tempo dos homens nos leva para lugares onde nós sempre sonhamos. Por isso que você vê homens que eles, para alcançarem seus objetivos, o que eles fazem? Eles falam mal de você, te caluniam, eles se separam, eles vendem o pai e a mãe, eles matam o pai e a mãe, eles tomam a herança do pai e da mãe, eles fazem tanta coisa para alcançar seus objetivos. É mais rápido. O tempo dos homens é mais rápido, ele funciona mais rápido, porque ele tem a sua forma de você lidar com ele. Basta que você ande no suborno, na injustiça, numa vida de ingratidão, numa vida de rebelião, numa vida de desonra, e tudo isso vai sendo apresentado a você. Então, se nós aprendermos a fugir do tempo dos homens, nós estaremos sendo treinados a entrar no tempo de Deus. Outra coisa que nós precisamos entender, no versículo 7, Jesus diz assim,
Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi, vós outros, à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Perceba, Jesus dá um exemplo de falar sobre o mundo como uma pessoa, como alguém. Olha o que ele diz. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. As obras do mundo são más. Eu dou testemunho contra elas. Por isso que o mundo, ele me odeia. Por isso que o mundo, ele odeia a mim, por causa desse testemunho das suas obras más. Como é que eu entendo que eu estou desalinhado do tempo de Deus? Se eu sou amado pelo mundo. Se as obras do mundo te atraem, me alinha, e ele me engrandece. Se você tem o amor do mundo em você, você não tem o amor de Cristo. Se você ama o mundo, então, automaticamente nós nos tornamos inimigos de Cristo. A Bíblia diz no livro de Tiago, que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. E aqueles que são amigos de Deus são inimigos do mundo. Ou seja, se as obras do mundo estão em mim, eu estou desalinhado do tempo de Deus, mas estou alinhado com o tempo do mundo. As vontades do mundo. Estou me movendo segundo aquilo que o mundo tem. A gente percebe isso muito hoje na tecnologia, as coisas mudam muito rápido. Você compra um telefone hoje, amanhã ele não vale mais, já lançaram o melhor. Então o tempo do mundo é muito mais acelerado e ele atrai as pessoas. As pessoas olham e dizem, não, agora eu já não quero mais esse aparelho, agora eu não quero mais essa TV, agora eu não quero mais essa iluminação, agora eu já não quero mais esse microfone, agora eu já não quero mais esse celular, agora eu quero outro porque tem o melhor. O mundo vai dando a você, você vai se alinhando com o tempo do mundo e vai se movendo dessa forma. Agora o tempo de Deus não muda. A palavra que está escrita há mais de 5, 6, 3 mil anos atrás, ela é viva e eficaz, de glória a Deus. Ou seja, é você olhar para a palavra e segui-la. Ela está escrita, mas ela não perde sua validade. O que Deus tem falado a respeito de mim e de você é o que se cumprirá, se nós estivermos alinhados com o tempo de Deus. Agora, se o que o Senhor tem falado a respeito de mim e de você está totalmente desalinhado porque nós tomamos a decisão de andar no caminho contrário, de viver uma vontade contrária à vontade de Deus, então não exija, Senhor, por que tudo isso está acontecendo comigo, com a minha casa, com a minha família? Se eu gostaria, meu Pai, de que fosse algo diferente sobre a minha vida, sobre a minha casa, Senhor, eu até vou para a tua igreja, para a igreja, eu até leio a Bíblia, mas o que está faltando? Você está totalmente desalinhado. O desalinhamento do homem com o tempo de Deus traz consequências que são irreparáveis. Por causa das suas decisões. Por causa das suas e minhas vontades. Então, o mundo, ele tem justamente essa prática de atrair os homens, porque é mais fácil. É mais rápido. Traz resultados melhores. Você quer resolver o problema de qualquer pessoa na Terra? Faça um convite para ela. De 200 pessoas, 2 aceitarão. Se uma pessoa chegar diante de você e disser assim, eu preciso resolver um problema, seja qual for, financeiro, espiritual, emocional, seja qual for, e essa pessoa disser a você, eu preciso resolver esse problema, como é que a gente faz? Se você disser para ela, nós vamos fazer um propósito. A partir de hoje, você vai se lançar diante do Senhor e viver uma vida de oração constante com Ele, todos os dias, sem falhar. Você vai buscar, você vai clamar, você vai se render. De 200 pessoas que procurarem você, 2 aceitarão. O restante, não precisa. Não é necessário orar, buscar, para quê? O Senhor já pagou o preço por mim, não é preciso fazer nada disso. Porque é isso que o mundo nos apresenta. Não se apresente mais diante do Senhor com as suas mãos, com alguma coisa. Tenha as suas mãos vazias diante de Deus. Quais são as mãos vazias? São todas as mãos que se apresentam diante do Senhor sem testemunho, sem vida, sem verdade, sem amor, sem sacrifício, sem nada. São mãos totalmente vazias diante de Deus. Elas não têm, elas não carregam, mas nada para apresentar ao Senhor. É assim que o mundo se move. E é assim que o tempo tem nos apresentado também as mesmas características. Ou você se move pela vontade de Deus, ou nós vamos sofrer as consequências dessa separação
desse tempo tão precioso e oportuno, que é o tempo de Deus. Para encerrar isso daqui, eu quero trazer algo para você. Lembre-se sempre de uma coisa. Pastor, o que é necessário para mim me alinhar com o tempo de Deus? Primeiro, entenda. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se Jesus é o caminho, está relacionado com direção. Se Jesus é a verdade, está relacionado com uma vida totalmente voltada para uma única verdade. Não existe duas, uma única verdade. E se ele é a vida, está relacionado com tempo. Então, o que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender. Se eu estou caminhando no dia de hoje, e as minhas práticas, elas têm me levado para distante do Senhor. E como é que eu sei que elas estão me levando para longe de Deus? É porque os frutos que são gerados por mim, eles não permanecem. Eu começo e paro. Eu ando e não consigo encerrar aquilo que eu estou posicionado a viver. Então eu começo algo diante do Senhor, não funciona, não me submeto, não honro, não busco, não quero a Deus, não desejo ao Senhor. Eu quero só que tenha uma igreja com a porta aberta, eu vá lá um dia e apareça lá e olhe, ouça uma mensagem e volte para casa e está totalmente desalinhado do caminho de Deus. Você sabe o que é que dói? Jesus disse, toda árvore que não dá fruto, essa será o quê? E lançada no fogo. Nós deveríamos olhar, ler um texto como esse e temer, chorar na hora. Deus, se eu não estou gerando fruto, ou eu já fui ou serei cortado e lançado no fogo. Mas aquele que dá fruto, ele vem e poda, para que dê mais fruto ainda. Você percebe? Nós falamos de um Deus de amor porque o Senhor é amor. Mas nós não podemos esconder que Ele também é juiz. Ele é juiz. O Senhor, Ele, naquele dia os homens se apresentarão diante dEle. E ali serão condenados pelas suas obras. E talvez elas olhem e digam, Senhor, mas eu ouvi falar que Tu eras amor. Que o Senhor aceitava todas as coisas, que o Senhor era bonzinho. Não, 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 não. Jesus vai olhar para ela dizendo, não, eu sou imparcial. E o meu juízo agora, ele não é parcial como você. Ele é segundo a justiça do Pai. Ele vai nos julgar. Você já imaginou nós sermos condenados e nós tendo que padecer a nossa vida em um caminho sem volta, que é o caminho para o inferno, e esquecermos de que o que nós vivemos ali, nós também tivemos a oportunidade sobre a terra de fazer diferente, mas estávamos totalmente desalinhados da verdade, do caminho, estávamos desalinhados da vontade do Senhor, e aí nós não conseguimos nos achegar ao Pai. Jesus se apresenta como se Ele, ouça bem, Jesus se apresenta como se Ele fosse esse caminho literalmente, mas essa estrada, esse lugar onde as pessoas passarão para chegar a Deus. Se eu estou desalinhado de Cristo, eu estou desalinhado do Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, as pessoas têm que vir, andarem, se moverem por Cristo para que elas conheçam e se acheguem no Pai de verdade. Mas as pessoas não estão vivendo assim. Porque para ela todo o tempo é tempo. Elas amam os seus tempos. Elas amam a sua vontade. Elas amam os seus ideais, suas buscas. Elas amam aquilo que traz para elas grandeza, exaltação. Elas amam isso. Os seres humanos têm essa tendência. Está na carne do homem, está no homem caído, está no homem mau, está nos seres humanos. E aí é algo que vai cada vez mais gerando sobre nós que nós estejamos tão distantes da verdadeira palavra e promessa de Cristo. E as consequências disso é essa geração totalmente corrompida, uma geração fracassada espiritualmente, uma geração que não ora, uma geração vivendo dores e sofrimentos. Eu aprendi algo e quero compartilhar com você. Digo amém? Você já viu homens que oram tanto
e nada acontece de novo na vida deles ou delas? Durante um tempo eu pensei, Deus, somente a oração vai mudar a vida das pessoas. Depois eu entendi que por que muitos homens têm vida, e você olha, você fica assustado, a pessoa ora, jejua dia e noite, mas a vida dela é uma vida totalmente destruída espiritualmente. Por quê? Porque o mesmo que ora, o mesmo homem, a mesma mulher que ora e jejua, ela também tem que mudar, se posicionar, para que as suas práticas não sejam diabólicas. Aí você vai ver, a pessoa ela ora durante 2, 3 horas, faz um propósito de jejum. Mas quando ela sai do jejum, o que ela faz? Ela vai falar mal de alguém. Você sabe como é que alguém destrói a oração dela? É quando ela termina de orar e agora ela vai roubar o pai dela, fofocar contra o pai dela, contra a mãe dela, contra o pastor dela, contra o líder dela. Ela acabou de anular toda a oração que ela fez. Acabou. Ela passou por um jejum de 5 dias, 3 dias, só no líquido. E aí depois de jejuar 21 dias, 15 dias, 30 dias, ela até entregou o jejum. Ela está falando mal do prefeito da cidade, está falando mal do governador, está falando mal da irmã de algum ministério, está falando mal. Ela acabou de anular todo o jejum que ela fez. Por quê? Porque as suas obras não a acompanham na sua totalidade. Suas obras são parciais. Ela inicia sacrificando, mas ela encerra lançando sobre o sacrifício mau testemunho. Isso é tão real, queridos. Eu digo a você que as pessoas, eu oro a Deus para que o Senhor dê um nível de revelação para a minha geração, para os líderes, que sejam revelações onde eles possam alcançar o que está guardado e contido aqui dentro, para que eles venham ensinar as pessoas o segredo daquilo que elas precisam andar e se mover em Deus, para que a vida delas mude de verdade. Por que Jesus subiu para a Judeia? Por que ele foi à festa dos tabernáculos? Porque aquele era o tempo dele anunciar a respeito do testemunho de que ele era em Cristo, era o Pai, de que ele é o Cristo e de que o tempo dele havia chegado naquele lugar. Depois você vê que os guardas são enviados para prender Jesus. E aí no versículo 37, um versículo muito famoso, onde Jesus diz, no último dia, no grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que dele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam, esse é verdadeiramente o profeta. E Jesus continua até a hora em que os guardas voltam, não prendem Jesus, e quando eles chegam diante do Sinédrio, eles, cadê Jesus? Não, nós não os prendemos, porque ele prega diferente. Até vocês foram convencidos. E aí Jesus tem o encontro, a mulher, a adúltera, ela tem o encontro com Jesus no capítulo 8 de João. O que nós precisamos entender? Jesus sai da Galiléia, vai para a Judéia, anuncia o que tinha que ser anunciado, diz, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Era uma convocação de Cristo Jesus a respeito do Espírito Santo. E aí ele vai e é encontrado pela mulher que está em adultério. Uma decisão, um alinhamento, um propósito, te leva a viver uma vida de extraordinário em Deus. Uma decisão, um propósito, o tempo te alinha para viver uma vida de extraordinário em Deus. Agora, o contrário de tudo isso leva o caos que muitas pessoas vivem. E eu não quero em Deus que eu nem você caia nesse caos, nesse erro de uma vida sem propósito, uma vida desalinhada, uma vida fora de tempo, porque isso vai gerar consequências sobre mim, sobre você, que serão irreparáveis ao longo do tempo, ao longo da nossa caminhada, e você vai reparar muitas das vezes que as pessoas, elas estão vivendo assim, vivendo nesses níveis, porque elas foram totalmente negligentes para com o chamado delas, e hoje o Senhor tem cobrado elas como justiça. Um dia o Senhor me deu uma visão, isso tem acontecido, tá? E nessa visão
havia chegado o tempo do juízo sobre os altares. Quantos altares estão debaixo de juízo? Quantos homens foram levados? Quantos homens estão em leito de morte? Quantos homens foram arrancados à força do altar? O altar está sobre o juízo. O desejo de Deus é começar pela sua casa. Nunca esqueça isso. Ele começa pela sua casa.